Doutrina do Espírito Santo, ofício e obra do Espírito Santo. Ele é o nosso líder, nosso guia de noite e de dia, escola do Espírito e batalha espiritual. Toda sexta-feira, às 19 horas, na Rua Cambuci, número 104, bairro Soberana, Guarulhos, São Paulo. Sejam bem-vindos, você é o nosso convidado. Ofício e obra do Espírito Santo. Escola do Espírito e Batalha Espiritual. Comunicando Pastor Elias Miranda. Ministério Coluna de Fogo. Sempre ouvindo os versículos e às vezes você fica rodeando a Bíblia para ler e nós tiramos aqui alguns textos que a gente está acostumado aqui na igreja a falar. De vez em quando a gente lê, eu mesmo tenho o costume de ler esses versículos e só deixei alguns versículos que não está escrito aí no papel, mas a gente vai usar mais o que está aqui na folhinha, fica mais fácil para a gente acompanhar. E nós vamos estar falando sobre o ofício e a obra do Espírito. Ele é o autor da vida, é Ele que traz o novo nascimento, Ele flui de nossos corações, de dentro de nossos corações, está aí, João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá. Então Ele flui também de dentro da gente, né? Então a gente não busca Ele fora, a gente busca Ele dentro. Consolador, e o Senhor falou: eu rogarei ao Pai, Ele enviará o Consolador para que fique convosco, todos os dias está com a gente, né? Então as pessoas procuram consolo em tantas coisas, mas todos os dias Ele está com a gente. Habita em vós, habita em nós o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer e não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Não tem como ver, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Então está aí. Testifica, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Então Ele testifica de Jesus, mas só o Espírito Santo pode testificar de Jesus. Tem muitas pessoas que tentam falar de Jesus, mas se não for o Espírito Santo. Então a autoridade da palavra, ela só tem importância de quem vem. Muita gente fala de Jesus, mas a palavra, ela só tem valor quem tem autoridade e quem está por trás dela. Você tem que prestar atenção. O cara pode falar da Bíblia certinho para mim, mas se não for o Espírito que está falando, não importa se é a palavra certa. Eu tenho que saber de quem está sendo enviado, porque ela só tem autoridade e importância de quem fala, por quem fala. Por exemplo, quando aquela mulher disse: vejo que a palavra do Senhor é autoridade na tua boca, quando Elias falou e o milagre aconteceu, porque por trás da palavra tinha alguém que tinha autoridade. Não importa se a pessoa fala bem da Bíblia, se ensina bem, o que importa é quem está por trás dele falando. Ensina, mas aquele Consolador que o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos ensinará. Então é o Espírito Santo que vos instrui, que revela, que desperta a sua mente para o entendimento. Dá acesso ao Pai, Efésios 2,18, porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele ambos, eu e você, todos nós aqui temos acesso ao Pai pelo Espírito. Dá fruto, os irmãos já conhecem essa passagem de Gálatas 5,22, os frutos do Espírito, quantas coisas são? O Espírito, só no Espírito você pode dar esses frutos. Dar-nos ousadia para testificar, Atos 4, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Pessoa cheia do Espírito, você vê o modo dela falar. Tem momento que a gente está no humano, as nossas palavras vai meia, principalmente se a gente não é muito eloquente,
se a gente não é muito, como é que fala, carismático, ou se a gente não é muito atraente, né? Ou se a gente já não é muito perfeito em palavras. Mas quando o Espírito dá essa ousadia, a nossa natureza ela muda no momento da manifestação. E isso confunde muitas pessoas, porque às vezes a gente está no humano, a gente não consegue falar de uma maneira tão notória quando a gente está na manifestação do Espírito. Derrama o amor de Deus em nossos corações, Romanos 5,5. E a esperança não faz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi falado. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Derrama, então tudo é por Ele, amor, tudo que nós precisamos. Dá vida ao nosso corpo, dá vida, dá mais força pra gente, né? Romanos 8,11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha lá, é pelo Espírito tudo, irmão, não tem jeito. Aqui justifica, Coríntios 11, 6, 11, é o que alguns têm, o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Está vendo, irmãos? Intercede, os irmãos já conhecem essa passagem, a gente está sempre falando aqui. Da mesma maneira também o Espírito, olha lá, até interceder, o Espírito intercede dentro de você. O Espírito, da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Ele habitado em você, você vai conseguir orar de acordo com a necessidade a Deus. Abre os céus. Mateus, eu não botei 3 aí, mas é Mateus 3,16, tá? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Abre o céu. O Espírito Santo abriu o céu e viu o Espírito vindo como pomba. Ele que abre o céu, tá vendo? Ele que abre o céu. Ele abre o céu para nós, para manifestação, né? Revela, Efésios 3,5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Tem sido revelado, irmãos, porque a minha prioridade na igreja, a gente fala sobre prosperidade, precisamos dela, falamos sobre cura, precisamos dela, precisamos de todas as coisas, não devemos deixar de falar principalmente pelo Espírito, porque você está vendo aqui o ofício que ele tem e a obra do Espírito Santo. Essa obra é dele. Por que eu estou falando hoje assim? Se você vai ver a Bíblia fala o Espírito Santo se manifestando de várias formas, como pomba, como fogo, como azeite, como luz, como cura, né? Abre portas, regenera, como professor, como guia, como consolador. São tudo que são várias formas de que ele manifesta, mas tem alguém por trás, por toda essa manifestação. Se nós não fizermos isso é o que nós temos mais de dedicar. Por quê? Você vê as pessoas, eles têm os espíritos que eles falam todos os dias. As pessoas colocam os seus símbolos dentro da sua casa. Tem pessoas que têm um guia, São Jorge,
tem pessoa que tem um guia Xangô, tem pessoa que tem um guia Iemanjá, tem pessoa que tem um guia, cada um tem o nome de cada uma tem a manifestação. Tem outros que guia Miguel, tem outras pessoas que, o Miguel que me guia, que me cura, e falam outros nomes lá. Tem tantos Miguéis de várias formas, e eles aparecem para eles, manifesta alguma coisa para eles, né? Sempre manifesta para eles. Outros nomes lá de vários, né? Várias entidades que vêm até as pessoas a quem elas falam deles. Elas falam, botam roupa, botam figuras, às vezes aparece até elas. A gente, na pessoa do Espírito Santo, nós não vemos figuras. Nós temos aqui alguns símbolos, mas nós não vemos figuras. Você não vai ver uma pomba. Como pomba, mas você não vai ver uma pomba. Você simplesmente vai ver. O Espírito Santo falou, mete o pé lá. O Espírito Santo falou, e você não viu uma figura, mas você sabe que ele é consolo. Mas você não tem uma figura, mas ele manifesta de várias formas. Agora, por que para essas figuras? Porque alguém está querendo ser alguma coisa. E se eu dou, aquele a que eu mais invocar, é a que mais vai manifestar sobre mim. Agora, por que esses espíritos, eles aparecem em várias figuras? Para a pessoa lembrar deles, eles querem ser lembrados. Mas por que eles aparecem por fora? Eles aparecem por fora, o Espírito aparece por dentro. O Espírito aparece de dentro. Você está lendo comigo aqui. Eles manifestam de dentro. Você falou com ele de dentro, aí foi lá, bota o pé. Você falou com ele de dentro. A irmã falou, foi ver televisão, o Espírito falou de dentro. Ele manifestou de dentro. Ele não apareceu como uma figura. Ele não apareceu como alguma coisa. Ele manifestou. E se você vê alguma coisa, tudo você vê de dentro. Então, meus irmãos, eu digo para os irmãos, então ele está, as pessoas têm vários guias e eles aparecem, os espíritos têm vários guias, outros têm vários que aparecem, tem uns que tem o Lázaro aparece na parede, o Lázaro aparece na parede, outras pessoas aparecem na parede, e nós oramos, nada aparece, não aparece, mas nós vemos a solução, nós esticamos as mãos e a solução, nós olhamos e os olhos é como luz que desvia as coisas, nós pensamos e as coisas acontecem, nós não vemos figuras, por quê? A manifestação é nosso braço, é nosso dedo, é nosso olho, é nossa boca, não é figuras, não é alguém que vai aparecer para mim e vai dizer assim, eu fiz isso, não é uma figura que vai aparecer para mim e vai dizer, eu fiz aquilo, não, ele vai mover o seu braço, vai mover sua perna, vai fazer algo, e quando você fala com ele, ele faz algo, mas você, por quê? Porque ele já diz assim, se você vê alguém lá ou vê aqui, não creia, porque esse não é, porque ele habita em vós, ele move o corpo da gente. Então, você leu aqui comigo Romanos, né? Ele dá vida aos nossos corpos mortais, dá vida ao seu corpo. Então, por que as figuras? Alguém vai ganhar esse título. Eu tenho o meu coisa aqui, o meu guarda. Eu tenho o outro, respeitando todas as religiões. Porque realmente eles falam de alguma coisa lá, eles fazem lá. Aí ele vai lá, não, eu tenho, talvez o meu São Jorge, talvez o meu outro, tem o nome lá que eles dão, e eles têm santo não sei o que lá, que me dá livramento disso, que santo do casamento, que santo daquilo, que daquilo, e tem a figura. Por que aparece uma figura? Porque alguém aparece até você. E por que você não vê nada aparecer até você, mas você vê luz e você vê a manifestação do livramento? É porque esse alguém, ele não está aparecendo de fora, ele está dentro de você. Tudo que tem fora de você é engano. Você não deve acreditar em nada que está fora de você. Você deve acreditar no que está dentro. Mesmo que se eu chegar aqui e dizer uma profecia para você, o pastor está profetizando, está falando, ele está falando alguma coisa para mim, está revelando alguma coisa. Mas mesmo se eu estiver falando, o que vai testificar, de dentro de você que vai testificar. Porque você já falou com o Espírito Santo pedindo uma resposta em alguma coisa. Então não tem que vir a partir de fora.
Não é a partir de fora de mim que vai acontecer tudo isso, é a partir de dentro de você. Mesmo que eu estou aqui falando do Espírito Santo, mas é a partir de você que é toda a verdade. É a partir de dentro de você que é toda a verdade. Porque se você buscar sempre as verdades fora de você, você vai parar com o engano, com a mentira. Ou alguém vai ganhar esse título. Por isso que quando a gente dá essa primazia, né, lemos alguns versículos aqui, por que damos essa primazia? Nós temos que deixar alguém nos liderar. E esse alguém não está de fora. Tá? Nós estamos aqui, temos um dom que Deus dá. Temos alguma manifestação que o Espírito Santo dá a cada um repartida. Dons de línguas, dons da ciência pela palavra, né? Tem as vocações, um tem a vocação para música, outro tem a vocação para outras coisas, cada um tem a vocação e tem as manifestações dos dons. Temos isso? Temos, mas o verdadeiro guia é o Espírito. Jesus deu essa ordem, falou: olha, vocês serão guiados, né, pelo Espírito. E todo aquele que é nascido de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito. Então o que acontece? Se nós somos guiados para Ele, onde nós temos que investir mais o nosso conhecimento, o nosso tempo? É com Ele, porque é o mais importante em tudo que nós fazemos. E se você ler aqui comigo, você vai ver, né? Ele é a vida. Aquele que não nascer da água do Espírito é vida, é o autor da vida. Só Ele gera. Você pode falar de Deus, a palavra, isso, aquilo, mas sem mover dele não há vida. A palavra vinha, ele movia, movia, mas não diz assim que apareceu um anjo lá movendo, não diz assim que apareceu, não diz. Diz que o Espírito move, mas o Espírito, ele é como o vento. Ouça a sua voz, sabe de onde é luz, né? E pode se manifestar de várias formas, mas se manifestar a partir de onde? De dentro de você. Então, flui. Quem crê em mim, João 7, como diz a Escritura, do seu interior, não diz que é de fora. Eu creio nele, é a partir de fora. O que acontece com a gente? Quando a gente fica desesperado atrás de resposta e desesperado atrás, a gente acaba pegando alguma resposta enganosa, porque nós estamos ansiosos pelaquela resposta, e nós estamos muito ansiosos. Primeiro nós temos que ir a quem? A quem é o nosso líder. Ele vai trazer a resposta. Eu estou olhando para você. Quando eu estou olhando para você, como que eu estou olhando para você? Cada um de nós temos a interpretação de uma visão. Eu estou olhando com a minha mente. O Espírito trabalha dentro de mim. Quando eu estou olhando você, eu estou interpretando com a minha mente. Então tudo vem a partir de dentro. Por isso eu não corro atrás das coisas que estão de fora, porque eu vou perder meu tempo. Então ele fala: flui da onde? De dentro. Agora, Deus me deu uma direção para ir em tal lugar. Os irmãos contam um testemunho aqui. Deus me deu uma direção para orar. A direção vem da onde? De dentro. Ele está onde? Dentro. E as pessoas? O que acontece? Porque nascem muitas religiões, cada um com uma ideia. Porque as pessoas veem sempre por fora. Eu vejo visão andando. Eu vejo visão de olho aberto. Às vezes eu estou assim, a pessoa: o que foi, pastor? Está esquisito, está com olho estranho, as pessoas me estranham. Tem gente que fica de mal comigo, tem gente que briga comigo. Eu estou aqui conversando com você e está vendo visão do lado. Mas não é, eu sou o observador. Você é o observador de tudo. Às vezes aparece monstro, aparece tantas coisas, e eu fico observando, porque ele está de fora. Ele está tentando entrar, ele está tentando dizer coisas, ele pode falar o que quiser. Eu sou o observador. E a partir de mim, com o Espírito Santo, que eu vou decidir o que eu tomo, qual a decisão que eu tomo sobre aquilo. Não tem que me apavorar com as coisas de fora, nem com o anjo que aparece, nem com o anjo que desce, nem com o anjo que sobe, nem com o anjo do título tal, nem com o anjo tal, nem com o anjo... Eu tenho que discernir a partir do Espírito, que é meu líder. Ele vai dizer para mim quem é esse anjo, o que ele quer, o que ele veio trazer, o que ele está querendo, da onde vem essa mensagem, por que ela está aqui. Eu não tenho que me preocupar com o olho, se ele é grande, ou se ele é bonito, ou se ele tem glória, ou se ele tem espada. Eu não sei se você já viu, já vi tanta coisa. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu sou o observador. E quem é o observador? A partir de dentro de mim que eu vejo todas as coisas. Quando ele fala, do seu interior fluirá. Então as pessoas ficam falando, eu fico olhando.
Ele não vai dizer nada. Ué, eu sou obrigado a dizer alguma coisa? Eu sou o observador. Agora, a decisão que eu vou tomar de cada coisa é comigo e o Espírito Santo. Do seu interior fluirá rios de água viva. Ele está dizendo o quê? Olha, essa festa, ela vai acabar. Ela vai acabar. Mas esse rio aqui nunca vai apagar. Por quê? Porque ele não está de fora, ele está de dentro. E ele não cessa dentro de você. Fluirá rio. Então tudo da gente flui de dentro da gente. Você não tem que estar preocupado com as coisas de fora. O problema é nós que nós ficamos ligados nos terrores, no movimento. Aí a gente acaba tomando decisão errada, precipitada. Entendeu? Então aqui, Consolador, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Irmão, para sempre, eu tenho um Consolador dentro de mim. E às vezes, por que muitas pessoas hoje estão presas? As pessoas vêm buscar a libertação. Por que as pessoas vêm buscar a libertação? Por que as pessoas vêm para a igreja muitas das vezes? É porque ela buscou o consolo no lugar errado e caiu numa prisão. Você não tem que ser dependente de pessoas, mas quando você vê a presença do Espírito Santo ali naquele momento, é aquele momento que o Espírito Santo pode manifestar. Então ele pode consolar usando uma pessoa? Pode, mas ele pode consolar sem usar ninguém também. Ele pode falar com você e você sentir toda essa glória e sentir essa presença onde você estiver, só com Deus. E você precisa entender isso, porque Ele sabe que nós precisávamos de um consolo. E habita em vós o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Ah lá, não vê. O que eles vê? Figura de fora. Todo dia as pessoas vendo uma figura e eles ficam dando atenção para aquilo. Aí faz alguma coisa, a pessoa vai, aí eles começam a liderar. Aí depois pode vir um Jesus segundo, pode vir um Deus segundo, né? Eu creio em Deus, mas tem um alguém que está sendo o mediador. E a Bíblia diz o quê? Que Cristo é o mediador entre o homem e Deus. E deixa o Espírito Santo nesta obra. Mas a gente não pode discutir, porque as pessoas veem tudo isso. Elas veem. E a gente não vê nada. A gente pode ter uma revelação, mas a gente não chega aqui, não, o meu guia tal, não. Ele já está dentro de mim. Eu não preciso ter uma figura dele. Eu tenho a manifestação dele. Porque se ele for aparecer em tudo quanto é figura de como ele manifesta, vai ser 1 milhão de figuras. Ele manifesta em luz, aí é uma figura de luz. Ah, ele é uma luz. Como é que é uma luz? Ah, é um corpo de luz? Ah, ele pode manifestar de várias formas. Ah, ele entra numa pessoa e faz uma opção de